E a diretoria do Flamengo tem nesse momento 3 contratos por renovações de jogadores dentro do Flamengo já engavetados. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, principalmente situação envolvendo Igor Jesus, Eric Pulgar e Gabigol. Falando sobre Igor Jesus, o garoto João Gomes, cria das categorias de base do nosso Mengão Queridão, que está na seleção brasileira e também no Wolverhampton da Inglaterra, né, deu uma declaração muito bacana sobre o Flamengo, sua passagem pelo Flamengo, nascido no Flamengo, e também falou sobre Igor Jesus, que recentemente o Igor Jesus também falou sobre ele, a inspiração de Igor Jesus no João Gomes, e ele ficou muito agradecido com isso e mandou um recado para Igor Jesus. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre novo diretor de futebol do Flamengo, Alexandre Matos, ex-Vasco, demitido essa semana, pode realmente assumir o cargo de diretor de futebol do nosso Mengão Queridão? Eu vou falar sobre isso, o que está acontecendo, o que a diretoria realmente já chegou a comentar sobre esse assunto. Você vai ficar por dentro de tudo, reuniões vão acontecer e esse é um dos assuntos que serão debatidos nessas próximas reuniões. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre João Gomes, rapaz, as declarações que o João Gomes concedeu uma entrevista ao GE. Ele falou sobre o Flamengo, sua passagem pelo Flamengo, era torcedor, foi criado dentro do Flamengo, se tornou jogador do Flamengo, hoje novamente é torcedor. Infelizmente não dá para acompanhar todos os jogos do Flamengo por conta do fuso horário lá na Inglaterra. Olha só o que o João Gomes falou. Todo mundo sabe que o Flamengo é o clube do meu coração, que eu fui nascido e criado lá. Eu passei por um período de torcedor e fui jogador. Agora voltei a ser torcedor. Tem dias que dá para ver, em outros que é muito tarde na Inglaterra. Se eu for treinar no dia seguinte, fica ruim. Sempre que dá, eu estou acompanhando e torcendo para o bem do Flamengo. Depois ele falou o seguinte sobre Igor Jesus, que Igor Jesus, pelas oportunidades que vem recebendo com o técnico Tite, está muito feliz e bastante elogiado, não só pela comissão técnica de Tite, mas também por todos os torcedores rubro-negros e também todo o departamento de futebol do Flamengo. E o Igor Jesus, recentemente, ele concedeu entrevista e falou sobre a sua inspiração, em quem ele se inspirava, em quem? João Gomes. E o João Gomes mandou um recado para o cria do nosso Mengão Queridão, de um cria para o outro. Olha só o que ele falou. Queria falar para o Igor Jesus que eu estou muito feliz por ele dar essas declarações, né, sobre as declarações de Igor Jesus para João Gomes. Pedi a ele para não desistir, que ele é, sem dúvida, um dos melhores volantes com quem treinei. Tenho certeza que ele dará muitas alegrias a torcida do Flamengo. Disse aí João Gomes, de um cria para o outro. Se falando sobre Igor Jesus, mano, Igor Jesus está muito próximo de sacramentar, e o Flamengo sacramentar a renovação de contrato de Igor Jesus. Está envolvendo as renovações dentro do Flamengo. O Flamengo tem 3 contratos engavetados nesse exato momento, que podem ser anunciados nos próximos dias, que é a situação envolvendo Igor Jesus, Eric Pulgar e Gabigol. Detalhes do contrato de Gabigol, vou deixar aqui todos para vocês. A situação do Gabigol que é mais complexa, mas o Igor Jesus, o Flamengo já está muito bem avançado pela renovação de Igor Jesus. A de Eric Pulgar, o Flamengo e Eric Pulgar já iniciaram conversas por renovação de contrato em meio à valorização. O que significa? O Eric Pulgar hoje é um dos jogadores que menos recebe no Flamengo. O volante tem contrato até 2025, mas a ideia é premiá-lo pelo bom desempenho, já que ele é o atleta da posição com o menor salário.
e evitar também o assédio europeu na janela do meio do ano. Nos últimos meses, o clube já rechaçou consultas de algumas equipes pelo chileno, que custou aos cofres do nosso Mengão Queridão 2,5 milhões de euros, um total de 13 milhões de reais na cotação atual. A pedida está hoje acima dos 10 milhões de euros, 53 milhões de reais para interessados. Lembrando que Pulgar é agenciado por Fernando Felicevic, que já sinalizou à diretoria rubro-negra a necessidade de agilizar as tratativas diante de ofertas que o jogador já recebeu. Então o Flamengo precisa se blindar desse assédio em cima do nosso chileno Eric Pulgar. O Flamengo comprou o Eric Pulgar, desembolsou aí 2,5 milhões de euros, um total de 13 milhões de reais. Hoje, qualquer clube que quiser levar o Eric Pulgar, o Flamengo não aceita abrir negociações por menos de 10 milhões de euros. Tá certo o Flamengo. Outro contrato que está engavetado, mas sendo usado com muita cautela, é o contrato pela renovação de Gabriel Barbosa, Gabigol. A proposta do Flamengo já está basicamente toda elaborada. Esse contrato está guardado. O Flamengo está esperando algumas situações, né, se apaziguar, como por exemplo, né, o julgamento de Gabigol na próxima segunda-feira, que vai ter continuidade, para daí então o Flamengo decidir fazer a proposta pela renovação de contrato de Gabriel Barbosa. Sob o comando do presidente Rodolfo Landim e o auxílio do vice-presidente de finanças do clube, que é o Rodrigo Tostes, o Flamengo espera conseguir a renovação com o jogador, oferecendo um contrato de 3 temporadas e com um ligeiro aumento nos valores recebidos. O salário permaneceria o mesmo, porém haveria um aumento significativo em metas como títulos conquistados, número de minutos em campo, número de jogos, gols marcados, entre outras premiações que estão sendo definidas. Esse mesmo modelo foi utilizado aí na renovação de Bruno Henrique. Então o Flamengo espera realmente, né, concretizar, chegar a um acordo com o Gabigol por esses modos. O salário continuaria o mesmo, mas porém o Flamengo ali aumentaria algumas premiações no decorrer do contrato de 3 anos. Tempo de jogos, minutos em campos, gols marcados, títulos conquistados. Então assim, o Flamengo espera de fato chegar a um acordo por esses 3 anos de contrato e nesse modelo que o Flamengo vai apresentar a Gabigol. Eu acredito que o Gabigol possa sim aceitar, tá? Vamos ver o que deve acontecer e torcer para que dê tudo certo. Mas nesse exato momento tá aí 3 renovações que podem sair a qualquer momento. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre novo diretor de futebol do Flamengo. Nos próximos dias vai ter uma reunião, aconteceu mais uma reunião, como sempre acontece dentro do Flamengo, departamento de futebol do Flamengo, principalmente em relação ao departamento de futebol do Flamengo. E nessa reunião, um dos principais assuntos que serão debatidos, o que vem sendo divulgado pela imprensa, mas calma aí que temos novidades, tá? Em relação ao que o Flamengo se posicionou em relação a essas informações. O principal assunto será sobre uma possível chegada de Alexandre Matos no clube de regatas do Flamengo, ex-Vasco, que deixou aí o Vasco agora, essa semana, foi demitido nessa semana. Já aconteceram muitos debates no clube para a contratação de um diretor de futebol e profissionalização do departamento, mas em todos os casos, a decisão do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, foi apoiada pelo presidente Rodolfo Landim. Porém, com as eleições se aproximando e as cobranças da torcida para que o departamento de futebol se profissionalize, o assunto voltará a ser discutido na próxima reunião. Com isso, o nome de Alexandre Matos será sugerido. O dirigente é muito bem avaliado entre os membros do Conselho de Futebol do Flamengo. Tite também aprova a contratação de um profissional para o cargo. Assim que chegou ao Flamengo, o treinador solicitou a contratação de um diretor de futebol, Edu Gaspar, que trabalhou com ele na seleção brasileira. Chegou a ser sondado, mas descartou a possibilidade de deixar o Arsenal. Então tá aí a situação de Alexandre Matos. Será que existe alguma possibilidade
Qual o posicionamento da diretoria do Flamengo, as pessoas ligadas à diretoria do Flamengo sobre essas informações que estão circulando? O Vene Casagrande, ele trouxe com exclusividade uma informação aqui que diz o seguinte, olha só, hein? Vários membros da atual gestão do Flamengo negaram qualquer possibilidade de Alexandre Matos, que deixou o Vasco nesta semana, ser contratado. Nenhuma movimentação nesse sentido e dificilmente terá. Classificaram como bizarra essa notícia. Será que realmente não existe, né? Muitas coisas que acontecem dentro do Flamengo, eles não querem dar pista, não querem divulgar. Bom, mas vamos ver o que deve acontecer. Aguardar essa reunião. A informação que temos é essa, né? Flamengo não tem interesse em contratar Alexandre Matos. Por outro lado, informações que circulam em portais bastante realmente conceituados nas informações do Flamengo é que sim, será discutido nessa reunião o nome de Alexandre Matos. E aí, nação, o que vocês acham sobre essa possibilidade de Alexandre? É um baita profissional, Apesar de não ter dado certo no Vasco, mas teve aí passagens bacanas por outros clubes, né? Como, por exemplo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras. Então, assim, vamos ver o que deve acontecer. Se tiver de ser, bom, vamos apoiar e torcer para que dê tudo certo, sim, com certeza. Mas fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom dia, agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.